Saudações a todos, eu sou Babacaio de Odé e hoje estou aqui mais uma vez no estúdio RFN Audiovisual para você, levando mais um conteúdo, mais um episódio aqui do canal do YouTube do Babacaio, para a gente poder falar sobre a nossa religiosidade. Sou um sacerdote do Candomblé, sou Babalorixá, do Axé Otaioci, da cidade de Guarulhos. E hoje, mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente a essa audiência maravilhosa que está nos acompanhando. Estamos crescendo o canal. Queria agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho, mostrando aí, divulgando, compartilhando com nossos irmãos de axé. Quem não é de axé também, quem é de candomblé, de outras religiosidades, né? De amém, de shalom, de namastê, seja lá o que for. Os ateus também. Gosto muito de dialogar com todas as pessoas de todas as religiosidades. O mais importante de tudo é a gente acreditar naquilo que nós somos. O mais importante. E isso tudo me trouxe aqui a pensar sobre o episódio de hoje, que seria muito importante para a gente falar, que é sobre de saber quem nós somos na nossa vida. Envolve um pouco sobre o nosso destino, envolve um pouco sobre o nosso autoconhecimento, mas acima de tudo um legado deixado pelos nossos ancestrais, pelo povo de Candomblé que lá atrás lutou e resignificou toda uma estrutura para poder manter essa arquitetura religiosa chamada Candomblé. Então, o nosso episódio de hoje, eu queria falar um pouco sobre isso, para enaltecer a importância das casas matrizes de Candomblé no Brasil, as antigas, as atuais, porque casa matriz não são só aquelas mais antigas. Casa matriz, só para vocês entenderem, é toda casa de Candomblé que se fundou, que se difundiu através de uma casa matriz e que se perpetuou. Então, a partir do momento que uma casa tem mais de 30 anos, né, assim, de 20 a 30 anos de existência, essa casa já é praticamente uma casa matriz também. Porque hoje em dia você vê as casas de Candomblé, que os Babalorixá já estão na média dos seus 50, 60 anos, ele já tem muitos filhos de santo que tem casa aberta de Candomblé. Então a casa dele se torna uma casa matriz, mesmo ele vindo de uma casa matriz. E por que eu estou falando isso? Manter a tradição do Candomblé é importante para nós, de matriz africana, para que a gente não se perca nas facilidades que o mundo vem dando para nós. Não sei se vocês estão reparando aí pelo mundo afora, a gente está recebendo muita informação, né, cada vez com mais facilidades, né, produtos sendo vendidos assim, quase de forma na Shopee, quase no Mercado Livre, né, para a gente poder aprender Candomblé, tudo está tão fácil acesso. E é um paradoxo, porque quanto mais fácil acesso nós estamos tendo a algumas informações que deveriam ser coerentes e deveriam funcionar, mais errado nós estamos vendo e mais vivenciando coisas erradas estamos vivenciando. Então é importante eu ressaltar essa ligação para você, porque muitas pessoas que estão me assistindo, e eu fico muito, muito feliz por isso. As pessoas que estão me assistindo, elas estão me agradecendo. Porque ela fala, Babá, eu ia me iniciar em tal lugar, resolvi esperar um pouco e aconteceu alguma coisa comigo que eu não me iniciei, porque eu descobri que a pessoa não tinha boa índole, que eu não me dei bem com a pessoa, ou que não estava afim, eu resolvi esperar, né? Muita gente tem esse costume que antigamente era muito normal. A gente tem que retomar essa situação hoje, porque é por conta desse tempo que faz as pessoas não terem certos problemas futuros na casa de Candomblé na qual você está. Porque eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. A casa de Candomblé, ela não é taxada pelo mármore da parede. Não quero que vocês tenham essa ideologia do Candomblé. O Candomblé é uma religião de prosperidade? Sim, mas a nossa prosperidade se dá através daquilo que nós somos e não daquilo que nós temos. O ter é consequência do ser. E independente do lado também, porque se você for uma pessoa estelionatária, você também vai conseguir algumas coisas. A diferença é que o seu ser pode ser um ser de desvio de caráter. E o ser bom, o ser ilibado, o ser
condimentado às coisas boas, também vai lhe trazer algumas coisas que você vai ter coisas boas. Então, cabe a você escolher o que você quer para sua vida. Então, hoje, a gente está numa situação dentro do candomblé que a gente não consegue compreender algumas questões. Talvez um pouco de falta de comunicação, E eu tenho orgulho de estar aqui hoje falando para vocês, né? Muitas pessoas, eu até fiquei surpreso porque muitas pessoas não estão mais apontando o dedo, né? Mas também não estão apoiando. E para mim tanto faz, gente. O mais importante para mim é eu levar a palavra do sagrado para quem está assistindo. Eu não vou pegar uma rede social, um canal desse de comunicação, para ficar explicando o fundamento que você tem que aprender na sua casa de candomblé. Presta atenção você de casa. Saia da internet, saia da rede social e vá aprender candomblé na sua casa de santo. Tudo no seu tempo, tudo no seu melhor tempo vai chegar até você. Se o seu ori tá bom, o seu ori vai te levar até o lugar que tá necessário para você entender aquela situação. Então, para de ficar vendo coisa na internet, para de ficar se comparando. O comparativo é péssimo para a sua evolução espiritual. O comparativo, seja físico, racional, espiritual, financeiro, é péssimo para a sua evolução espiritual. Entrou pro candomblé para quê? Para você se conhecer ou para você enriquecer? Se você quer enriquecer, você tem que assistir La Casa de Papel, não o candomblé. Então você tem que entender que o candomblé vai te prosperar de dentro para fora e não de fora para dentro. Então vai aprender candomblé, saia da rede social. Não acredite nessas pessoas que vendem essas teorias. Tudo que vem fácil, vai fácil. Isso é fato. Se você aprender uma coisa muito fácil, eu vou ter dinheiro porque eu vou comprar isso, aquilo, eu pago a pessoa, ela vem e faz. Não é assim. Não é assim. Porque o sacerdote, ele percebe, o sacerdote sério e sábio, ele percebe as pessoas que estão de boa vontade, de boa intenção do lado deles. E se eles não percebem, alguém conta. A gente tem que retomar essa situação, onde a espiritualidade fala no pé do ouvido da pessoa, ao invés do periquito lodê, do fofoqueiro na casa de candomblé, ficar ali fazendo a indaca de afofô. Então a gente tem que aprender a ser mais, né? Eu vi até na internet esses dias, né? Muita gente falando assim, menos pombagira e mais orixá. E eu achei de uma sabedoria tamanha uma frase dessa. Não que a entidade não seja importante, porque a minha casa também é regida por uma determinada entidade. Mas o que a frase quer dizer, menos pombagira e mais orixá? Porque a gente está vendo a depredação, a marginalização do candomblé através de algumas supostas pessoas ditas cujas candomblecistas que estão usando só a imagem figurativa, né? E da pombagira. Porque a minha pombagira é isso, a minha pombagira é aquilo, a minha pombagira levanta, a minha pombagira derruba, a minha pombagira aí, tudo é a pombagira. Então assim, vá para um terreiro de Umbanda, abra uma casa de Umbanda. Sabe? Uma das coisas que eu gosto muito de falar é que eu aprendi com os mais velhos. Né? Muita gente fala assim, festa de pombagira. O Ilê Axé fulano de tal convida para a festa de pombagira. Gente, é uma disparidade muito grande. Se você cultua uma entidade brasileira, não faz sentido nenhum você colocar um convite em Urubá. Coloca lá, eu fulano de tal, convido as pessoas para o toque, para a festa, sei lá, para que for, para o toque da festa da pombagira. Por que eu tô falando isso, gente? Tradição de candomblé é você entender que você não precisa mostrar o que você é. Você dá o que você tem, obviamente é natural. Ninguém dá aquilo que não tem. Entenda você uma coisa, é impossível você exigir de uma pessoa aquilo que ela não tem. Se ela não tem, ela não vai te dar. Seja isso em tudo na sua vida. Se você quer o amor, procure quem é amado, quem ama, para você ser amado. Se você quer prosperidade, você tem que estar perto de pessoas prósperas. Ou pelo menos com pensamentos prósperos. Se você quer saúde, esteja perto de pessoas que tenham pensamentos saudáveis. Se você quer ser uma pessoa saudável na dieta, né, dentro do shape, como o pessoal diz, fique perto de pessoas que queiram esse mesmo pensamento. E isso é para tudo na vida. E dentro do candomblé não é diferente também. Se você estiver do lado de pessoas que só são fofoqueiras, que só querem fazer jó, é isso que você vai ter para sua vida. É bateu, levou. É muito rápido o sincronismo espiritual e energético.
O que você falar, você vai ter de volta. E dentro do candomblé não é diferente. Não é diferente. Quem me assiste aqui sabe que já é o 14º, 13º episódio que eu tô gravando. E eu expliquei passo a passo do que você tem que fazer para entrar numa casa de candomblé, o que você tem que falar, como você deve se portar, o que você deve fazer, o rumbê, a educação de axé. E eu sempre tenho que frisar isso para vocês, porque é importante a gente manter essa educação dentro do candomblé. Esses dias eu vi um vídeo de uma abá muito conhecida no candomblé, que eu vou testar o nome dela aqui com todo o respeito, a Goia Benção, a abá e Deus Uita do Xaguian, onde ela fala assim: hoje eu me calo porque eu vejo que não tá tendo respeito com os mais velhos. Então, para eu não ser tirada de... Ela, traduzindo, ela quis falar isso, né? Para eu não ser tirado de louca e para ninguém me mal olhar, eu fico calada. Então, o que tá acontecendo? Por falta da nossa educação, os mais velhos estão se calando. E não todos, obviamente, mas a maioria. Porque antigamente, pelo que eu vejo, pelo que eu ouvia, pelo que o meu pai de santo dizia, os mais velhos do candomblé, eles conversavam pelos olhares. As pessoas tinham mais educação, as pessoas tinham mais respeito, elas ouviam mais e falavam menos, porque a gente tem ainda, né, 2 ouvidos e uma boca para falar, para ouvir mais e falar menos. Então os mais velhos vão vendo a nossa geração, que eu me incluo nessa, chegando, sabendo de tudo, querendo falar tudo, querendo entender tudo, querendo fazer tudo, obviamente eles vão se calar. E isso é estratégico, tá, gente? Isso é estratégico. Não é porque eles estão se calando que eles se calaram totalmente. Porque tem muita gente de candomblé que tem pessoas mais velhas do lado delas, como eu tenho, graças a Deus, que vai compartilhar coisas de axé comigo. Coisas de axé com você. Porque a gente nunca vai aprender tudo. Sempre tem uma coisinha diferente. Sempre tem uma folha a ser rezada diferente. Sempre tem um detalhezinho que faz toda uma diferença. Numa função, num orô, numa iniciação. Tem a receita básica ali, né? Mas é o que eu falo pra todo mundo. Muitas pessoas acabam me perguntando. Entrei pra uma casa de candomblé, fiz santo, numa casa maravilhosa, tomei ebó, tomei bori, fiz tudo bonitinho e mesmo assim não deu certo. Muitas das pessoas têm que entender que nem sempre é questão de fazer santo ou não. Às vezes o sacerdote esqueceu de ver se a mão dele tá para você. Será que a sua cabeça receberia a mão de um homem? A sua cabeça quer uma mão de uma mulher? Tem como ver isso no jogo. E o sacerdote sério fala para você, ó, meu filho, se você um dia for fazer santo, você tem que fazer santo com uma mulher. Porque sua cabeça não aceita homem. Eu já ouvi isso. Ó, e sua nação é tal. Sua folha, você tem uma ligação mais voltada para tal folha, para tal nação, assim, assado. Então nem sempre é porque fez errado. É porque às vezes a mão não era aquela mão para você. E não que aquela mão não seja boa. Aquela mão vai ser boa para outra pessoa. Não para você. Mas por falta de paciência, o Iaú e o sacerdote pecam, acaba errando. É o que eu falo lá em casa. Lá na minha casa, o tempo de abeanato é no mínimo 1 ano. No mínimo. Pra gente se conhecer, pra gente saber como que é. Orixá vai falando com a pessoa, Orixá vai falando comigo, eu vou conhecendo o neófito, eu vou sabendo como ele é na vida dele, se vale a pena eu investir o meu tempo, porque tempo é tudo na minha vida. E eu ganho dinheiro, o dinheiro não me ganha. Então não adianta você pagar uma obrigação e eu dedicar o meu tempo ali, toda a minha sabedoria, todo o meu conhecimento, para depois essa pessoa sair da minha casa. Então é o que eu falo, as pessoas iniciadas, elas têm que se permanecer na casa de axé. Para sempre. Para sempre, é um casamento. Candomblé é casamento, escuta você bem aí. Candomblé, casa de candomblé é casamento. Você entrou para uma casa de candomblé, a sua iniciação é o seu casamento com o teu orixá e com o teu babalorixá, com a sua elorixá. Né? De forma... Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Casa de candomblé é casamento, onde você vai entrar, você vai conhecer, você vai namorar, você vai noivar, e o casamento é a sua obrigação. E casamento não é para se separar. E mesmo que haja uma ruptura, um rompimento posterior, tem que haver um motivo plausível
plausível, não é qualquer motivo banal que vai fazer você sair da casa de candomblé. Eu acho que hoje as pessoas estão pecando porque tudo é mimimi. Tudo é questão de você querer chutar o pau da barraca, você querer encarar a vida de uma forma mais leve, e pra você acha que você é o alecrim dourado e que pra você tudo tem que ser da forma que você quer, e não é. Então, até os sacerdotes que eu venho conversando, eles mesmos hoje estão optando em não abraçar todo mundo. Deixa lá pro candomblé do alheio. Porque a mão de uma pessoa séria custa caro, gente. E eu digo não só de dinheiro, viu? Custa caro porque a sua vida vai mudar. Você tá preparado pra mudança mesmo? Você quer realmente ter uma mudança na sua vida? Ou você quer ver na inércia? Ou você quer fazer santo só pra ficar bonitinho, postando selfie no Instagram de quelê pra falar que você é filho de orixá? Você acha que realmente iniciação é isso? Se pra você o candomblé é isso, realmente você tá na religião errada. Porque o candomblé, ele tem uma responsabilidade religiosa, social, espiritual gigante. Porque se você entrou pra um quarto de santo, se você se iniciou, você raspou, passou lá pelo menos 1 semana, 2, 3 semanas, ali deitado, recolhido, depois de tudo que você fez, seu barué, sarapoca, perfuré, obrigação, saída, enfim, tudo que você tem que fazer ali dentro. Se a sua vida, você como ser humano não mudou uma vírgula, então o problema está em você. Porque é impossível você passar por tudo que tem que passar dentro do candomblé e não acontecer nada. É impossível. A pessoa que tá ali rezando pra você, ela tá modificando o seu destino. A menos que, como diziam os antigos, você foi feito a bambodê abaceci. Que você foi feito de qualquer jeito. Aí realmente, às vezes quando você vai pra outro lugar, fala, o orixá não reconhece a tua iniciação. Já aconteceu com você? O orixá não reconhece a minha iniciação. Por quê? Porque foi feito de qualquer jeito. Vai iniciar alguém, inicia com um bicho de pena, né? Nem Angola bota. É um pombo e um coco, né? É a obrigação de um pombo e um coco. Aí é difícil mesmo a gente aceitar que há uma mudança na vida da pessoa. Né? Ah, porque a obrigação de santo só se faz quando não dá, faz só com Angola. Tá bom, gente. Em casos assim que eu nunca presenciei e espero nunca presenciar, nunca precisar passar por isso. Porque a iniciação tem a explicação de tudo do porquê. Porquê do bicho de 4 pés, porquê da Angola, porquê da Erilé, porquê do Ibi, porquê da Etum, do Ecutê, enfim, de vários bichos que vão dentro de uma religiosidade ali, de uma iniciação. Tô até falando demais. Então, assim, a gente tem que entender que uma iniciação de candomblé se leva-se dias, porque são detalhes e detalhes que vai mexer no passado, vai mexer no presente, vai arar a cabeça da pessoa. Eu fiz uma gravação no Spotify nesse final de semana falando sobre isso. Iniciação do candomblé, ele é um preparo da terra para você caminhar. O sacerdote vai arar a tua cabeça. Ali, ó, vai preparar a tua cabeça, vai ter que dividir a sua cabeça, rezadas diferentes, de formas diferentes, para que a junção de tudo te conecte com o sagrado. E, consequentemente, alinhe o seu destino. Vocês entendem a diferença? De todos os detalhes. Então, para nós, de candomblé, é meio que difícil de acreditar de uma iniciação de 3 dias. Acreditar em uma iniciação que a gente passa ali um dia pro outro, sabe? Já ouvi casos, enfim. Mas para nós de candomblé é difícil de acreditar porque existe todo um preparo para isso. Toda uma situação que vai fazer uma diferença muito grande na vida da pessoa. Até mesmo o tempo dele ficar recolhido ali. O tempo do silêncio. O tempo da pessoa ficar ali em introspecção. Porque a parte introspectiva também é importante para o neófito. Seja o neófito iniciante, seja o neófito ebome, seja o neófito que está se tornando babalorixá. O tempo do silêncio para ele dentro do quarto de santo é importante. Porque o orixá fala através do silêncio. E a gente não está silenciando da forma que a gente precisa. Entenda bem uma coisa, o orixá fala através da onde? Do obi, né? Obi fala? Faz barulho? Não. Jogo de búzios fala, faz barulho?
Não. Orobô? Também não. Inhame, lobaça? Também não. E por que é que a gente está tanto abrindo a nossa boca para falar as coisas sem ouvir orixá, que é o silêncio? Em silêncio ali, ó, cochichando, ó, com o obi na minha mão, eu tô conversando com o orixá. Aláfia. O orixá não tá falando que sim? Não tá confirmando aquilo que eu pedi? Por que você tá falando tanto? O que tanto você tá procurando fora se a resposta tá ali dentro, no silêncio ali, ó? Obilá Ocan, Ocan. Obilá Locan. O ouvido sagrado fala no coração. Então, por que tanto vocês querem buscar fora uma coisa que tá mais explícita, que tá no sigilo, que tá no có, no otô, na reza? Eu tô falando isso porque a gente tá esquecendo dessa essência. Ah, porque eu não tenho uma pessoa do meu lado. Ah, porque eu não tenho um relacionamento. Porque eu não tenho um trabalho. Porque eu não tenho saúde. Porque eu não tenho... Silêncio. Silêncio. O silêncio. Quando você não tem remédio, o remediado tá. Quando você não tem resposta, já tá respondido. E pode ser colossal isso, mas pra mim funcionou. Chegou um momento que eu falei que eu já tive essas dúvidas tantas que a melhor resposta foi o silêncio pra mim. O sim de Exu foi o não que ele me deu. E hoje eu ouvi uma frase agora aqui, onde eu passei agora, que fala, né? Exu matou um pássaro ontem com a pedra que ele só jogou hoje. Alguma coisa do tipo. Pra gente entender o quão paradoxal é o sagrado na nossa vida. E o paradoxo que eu digo assim, quando a gente pensa que é alguma coisa, a gente não é nada. O orixá, ele vai pegar aquela pessoa, sabe, dentro do terreiro, tem um monte de filho de santo. Quando acontece, antigamente, quando tinha a cuminheira na casa de orixá, hoje em dia é até raro de ver, né, mais as cuminheiras assim no meio do barracão, ali ficava uma casca de ajapá, um casco de ajapá. E o casco de ajapá, ele solta umas camadas, né? E os antigos diziam que quando caía uma casca do ajapá no chão, é porque dali iria se nascer um outro axé daquela casa. Era um sinal do sagrado. E por que eu tô falando isso? Porque levava-se anos para descolar uma casquinha do ajapá para cair no chão. Mas quando precisava nascer dois, caía duas cascas. E aí? O que você me explica? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Cai sim, que hoje tem a internet até para provar que a gente já viu várias e várias vezes que um raio cai sim no mesmo lugar duas vezes, seguidos. Então, a gente está tendo toda a informação possível na nossa mão, a gente está tendo muita facilidade e a gente está desaprendendo muita coisa. Por quê? Porque a gente está querendo saber demais, coisa que não é o nosso tempo. E eu digo até mesmo esses abás, gente, porque vai vocês achando que não, os abás do candomblé, eles estão aprendendo com nós novos. A se interagir na internet, a saber se comunicar com essa galera nova que tá entrando pro candomblé. Porque é um novo diálogo. O fundamento continua o mesmo. A essência continua a mesma. Mas a contemporaneidade hoje é diferente. Então, se você souber acompanhar, e isso, querendo ou não, os jovens têm, né? As pessoas, hoje em dia, eu já tô indo pra casa dos 40 hoje, tô com os 30 e pouquinho. Então, a gente aprende que a gente tem que se modernizar também, de uma forma sucinta, que a gente não perca a nossa essência no candomblé, entendeu? Porque eu conheço muitas pessoas que lutaram muito para ter uma casa de axé. E parece que elas perderam a própria identidade para lutar por aquilo que seria para servir outras pessoas. Eu digo para mim mesmo, eu não posso cair. Porque se eu cair, eu tenho muitas pessoas que dependem da minha palavra, dependem do meu bom dia, dependem da minha motivação, da minha inspiração, do meu obi, do meu orobô, da minha reza. Não que eu não seja insubstituível, porque eu sou. Se eu for embora, alguém vai me substituir. Ou vão procurar outro lugar. Mas enquanto eu estou vivo, tem pessoas que querem estar ao meu lado. Direto ou indiretamente. Que me vejam, que queiram me ver uma vez por ano, mas querem, estão se garantindo comigo ali tal hora. E isso é para todo mundo.
para todo mundo dentro do candomblé. Para todo mundo dentro do candomblé é importante isso. Então, a gente tem que resignificar essa situação. Porque muitas pessoas cansaram de forma imatura de querer esperar o tempo certo do candomblé, deram o seu grito de independência, sem autorização de seu ninguém, e hoje estão fazendo maluquices por aí afora. Porque a idade não, dentro do candomblé é posto, mas tem gente que nasceu para ter o dom de casa aberta. Tem gente que nasceu para ser pai e mãe de santo. Então, às vezes, quando o orixá quer, eu conheço pessoas que fazem santo de outros com o pai de santo acompanhando desde os 18 anos de idade. Essa pessoa hoje tem 34, 37 anos. Tá no destino dele ser isso, porque se não fosse, minha gente, já tinha acontecido alguma coisa. Mas a pessoa tá lá, ó, com a cara de candomblé dela aberta, ó, desde aquela época. Sempre acompanhado do sacerdote dele. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bela. Não perde o próprio brilho, dá os créditos, dá a César o que é de César, quem tem que dar, e continua mantendo a tradição dele. Não é errado você ter alguém do seu lado. O errado é esse alguém que você está escolhendo para estar do seu lado não ter a sabedoria de entender que a sorte dele é a sorte dele, a sorte sua é a sorte sua. Porque tem casos de candomblé que o pai de santo ele é um pouco afamado, mas o filho nasceu para ser 3 vezes mais. E ele não entende. Então entenda uma coisa, muitas pessoas elas não vão te ajudar porque elas sabem que você vai se tornar melhor que elas. Então elas ficam ali, ó, segurando. Então tem essa diferença de ajudar e segurar. Você percebe a diferença? Porque quem nasce com a luz, com a coroa na cabeça, se não tiver no ambiente certo, você vai se atrasar muito na tua vida. Porque se você nasceu com um dom espiritual, saiba você de uma coisa, a sua vida vai ser um pouco mais árdua do que a dos outros, tá? Você vai saber sorrir mais do que chorar. Então, às vezes você vai estar sorrindo, por dentro vai estar uma tempestade. Porém, no lugar certo, com as pessoas certas, o orixá vai te respaldar, vai te apaziguar, vai te afagar muito mais. Então, queira estar perto de pessoas que querem subir o seu nível, que te incentivem a você crescer, que façam você se prosperar na vida, que façam você querer ter autoconhecimento, que faz você querer ser melhor, maior, estudar, progredir, conquistar, empreender, que é importantíssimo para nós. Então, quando você está no lugar que você percebe que as pessoas elas estão ali te segurando, né? Quando você conta uma novidade para alguém, eu acho que eu vou abrir um negócio, e aquela pessoa dá risada, duvida, desmotiva, como você vai fazer isso? Cala sua boca. A melhor coisa que você pode fazer, fique quieto, fale com o teu santo, conversa com o teu orixá. É ele quem vai ter que te dar a resposta. A menos que essa pessoa seja o seu sacerdote. Aí você tá do lado de uma pessoa meio complicada, né? Porque o sacerdote não vê caminho bom para você, ele pode não ver aquele caminho, mas ele tem que ver caminhos para você. Sempre para cima e nunca para baixo. Sempre subindo, não declinando. Porque senão o que você está fazendo aqui? Sabe? Então é importante para a gente saber diferenciar A, B ou C. E hoje eu falei sobre isso porque eu queria reforçar essa importância das nossas tradições internas. Para que a gente não se perca dentro do candomblé e fora dele. Porque eu venho conversando com algumas pessoas e muitas delas vêm falando que não estão mais seguindo o candomblé. Pessoas já mais velhas, né, que começaram no candomblé na década de 80, 90, e algumas delas já se decepcionaram com tudo que viram, com tudo que ouviram, com tudo que falaram. E eu digo para elas o seguinte: se você é uma pessoa dessa, que cansou do candomblé, que cansou das pessoas do candomblé, não do candomblé em si, dá mais uma chance pro teu orixá. Só que dessa vez não vá pela emoção, porque você também já foi emocionado, você também já foi jovem, você também já foi novo, já foi oriçado. Então, vá
Vá com o pé no chão. Vá conhecer. Deixa o orixá te tocar. Porque aquela comunidade tem que te tocar. A casa de candomblé, sabe como você se sente bem? Quando aquela cadeia de pessoas ali, ó, aquele movimento, quando o xerê vai rodando ali, quando você sente a vibração, aquele lugar é para você. Pode ser desse tamanho aqui, ó. Como pode ser um palácio. Se você entrou na roda e você se sentiu conectado com o da frente, com o de trás, mesmo você nem se conhecendo, ali é o lugar para você. E é do pequeno que se faz o grande. É do pouco que se faz o muito. Então, eu quis buscar essa informação das casas de candomblé porque as casas de candomblé há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, que seja lá 400 anos atrás, mesmo que escondidas e muqueadas no meio da mata para poder se refugiar da escravidão que era implantada no Brasil, elas precisaram ter muita força de vontade para poder sobreviver. Naquela época, acredito eu, tá, gente, que eu tô assim imaginando, eles não tinham tempo para reclamar. Eles não podiam reclamar de que o santo não baixou, de que fulano tá olhando torto, de que Beltrano não gosta de mim. Orixá respondia. Eles não tinham todas as coisas para se iniciar como tem hoje. Você vê, Obi mesmo, só quem tinha era quem tinha muito acesso à África. Era muito raro o Obi. As pessoas usavam lobaça na macumba. A lobaça, já ouviu falar até da maçã, que o orixá falava. Não tinha os pós sagrados, hoje tem, abundantemente. E parece que quanto mais abundante, a gente vai se distanciando mais do orixá. As pessoas se preocupam mais em comprar roupa bonita, colorida, né? Que hoje em dia é tudo menos essencial. E a lista do candomblé que é importante, os bichos bonitos, né? Bem saudáveis, coloridos. Quem tem que ser colorido são os bichos do seu orô, viu? E não só a roupa de axé. Os bichos saudáveis, bonito, né? Rezadinho, bem dormido, descansar na casa de candomblé. Então lá atrás, vamos imaginar essa história lá atrás. No meio de uma senzala, no meio de uma mata, basicamente sem saneamento, sem ter o que comer. Sobreviveram, se resignificaram, se reergueram através do sagrado, através da sua fé. Então você vê hoje uma casa Gantuá, Engenho Velho, Casa Branca, Pilão de Prata, Casa do Oxumaré, Tumbajuçara, Viva Deus, Roça do Ventura, Sítio de Adão, do Maranhão, do tio Alabi Deim, né? Enfim, de tantas outras casas tradicionais de mais de 100 anos. Imagino que eles passaram há 100 e poucos, 200 anos atrás para poder se manter, e hoje a gente está reclamando porque o banheiro do candomblé acabou a água. Porque o candomblé não tem... Todo mundo não tá bonito vestido. Imagina hoje, se uma menininha volta. Já pensou os nossos essás voltando? Aparecendo hoje para ver o candomblé como que é hoje? Imagina uma pessoa, pai baiano, pai bobó, tantos outros, né? A tia Inês e Fatuniqué vindo para assistir um candomblé hoje. Será que eles se sentiriam orgulhosos de nós? Ou eles ficariam abismados, teriam outro treco? E acabando de voltar, já voltava pro outro lado de novo. Do susto que eles levariam. Eles se contentariam com o que eles viriam? Ou eles se assustariam? A sua casa de candomblé, você sacerdote, você se contentaria se você recebesse uma pessoa muito importante, que foi muito importante no candomblé? Zezinho de Boa Viagem, um grande nome dentro do jeje, o Bogum. Você se contentaria se alguém de muita importância entrasse na sua casa? Não é pelo dinheiro, presta atenção. Porque o que roda uma pessoa não é o dinheiro no teu bolso. O que roda uma pessoa no santo é a cantiga de fundamento. Não é o dinheiro no bolso dela. Não é. Um bailaxê bem cantado roda
pobre, roda rico, roda qualquer for. Roda qualquer um. Não é o dinheiro que tá no bolso do pai de santo. É o ofó que ele tem na ponta da língua. Aqui, ó. Não adianta ficar com fio bonito, roupa bonita, se aqui tá podre. É o ofó que tá na ponta da língua dele. Entendeu? É a mão. Se a mão for boa, levanta a pessoa. Se a língua for afiada e usando pro bem, levanta a vida do indivíduo. Cantando um candomblé bem cantadinho, bonitinho, sem inventar moda. Quem tem, sente. Até quem não tem, sente, imagina quem tem. Você tá numa roda de candomblé, você passa, sente aquele arrepio assim, todo assim. Eu presencio isso. Eu frequento casos assim. A minha, dos meus amigos que me convidam, poucos, mas são de valia. É isso que você tem que frequentar. É esse tipo de situação que você tem que estar. Porque gente de candomblé, a gente não perece não, gente. A gente não pode passar fome, não. Quem alimenta Exu não passa fome. A gente tá numa outra era. Que hoje a gente tem o poder de transmutar. Numa casa de candomblé, faz orô pra quê? Pra alimentar a comunidade. E hoje em dia, com tanta tecnologia, hoje tem freezer, tem frigobar, tem não sei o que lá, pra manter os bichos prontos ali, pra sempre ter comida na comunidade. Pra quando alguém bater na tua porta, você não negar um prato de comida. Que graças a Deus, isso diminuiu muito. Que antigamente era muito comum hoje. Antigamente, né? Eu lembro que minha avó, ela tinha o Vanderlei, que era um... Dizia ela, né? Que era um parente muito distante do meu avô. Primo do segundo grau, sei lá eu. Que os pais morreram e esse rapaz, que já era senhor na época, virou andarilho. Mas também estava no destino dele, né? Eu estudando bastante sobre isso, a gente entende o que são os andarilhos hoje, né? Quem opta ser hoje, diferente de antigamente. E ela, eu lembro dele, mas pelo menos umas 2, 3 vezes ao ano, eu era bem criança, ele indo lá em casa, a minha avó abriu o portão da casa, deixava ele entrar, colocava uma cadeira na varanda lá pra ele, dava água, dava comida. Ele só não queria tomar banho, porque ela oferecia, quer tomar banho? Ele falava que não. Mas dava comida, dava água, e ele ia, se alimentava com aquelas tralhas dele e depois ele ia embora. E por que eu tô falando isso? Porque os tempos mudaram. Minha avó era muito matuta e nunca faltou nada pra ela. Nada. Minha avó é uma mulher de muita fé, era uma mulher de muita fé. Ela toda noite, eu passei muitos anos dormindo com ela, né, pra cuidar dela também. Porque ela ficou muito adoentada, então eu tinha que dormir com ela. Ela era uma mulher de muita fé, ela se ajoelhava todas as noites pra rezar. A reza dela era uma reza, não era uma reza métrica de católico, era uma reza do coração que ela fazia. Ela fazia o Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, enfim, credo, fazia às vezes, mas a oração que eu ouvia, que eu tava deitadinho ali, eu ouvia, era rezas que vinham do coração, abençoando toda a família dela, os filhos dela, abençoando toda a comunidade dela, a família distante. Eu ouvia o nome de parente lá que ela não via há muito tempo. Então o que tá faltando na gente é lançar bênção sobre tudo que a gente faz, tudo que a gente vive. Minha avó era muito simples, uma casinha simples, o chão era de cimento queimado vermelho, até hoje eu não esqueço. A casa toda era de cimento queimado vermelho, cheio de tapete pra cima e pra baixo. Nunca faltou água, nunca faltou comida. Não lembro de ter um teto, era de telha, de amianto, não tinha forro. Nunca ouvi um pingo, um furo naquela telha. Uma mulher de fé que ergueu toda uma família basicamente sozinha, que meu avô morreu muito cedo, mas minha mãe e meu tio já estavam criados, né? Mas mesmo assim foi muito cedo, né? Então ela sozinha segurou uma estrutura sozinha de uma família, que eu tenho certeza que se ela partisse também, a família teria se estruturado muito mais. Então o que falta na gente hoje é manter a tradição, porque a tradição é quem mantém a estrutura, que não permite que você caia. E até o nome que eu quero dar hoje para esse episódio é tradição. Tradição não se negocia.
É um nome bacana para se dar. Tradição não se negocia, porque a tradição é a profundidade da sua essência. É a profundidade da sua essência. Não importa se você começou hoje, se você inaugurou sua casa de candomblé agora, ou se você tem a casa de candomblé há mais de 30 anos, a sua essência que vai perpetuar o seu legado e o legado de todos da sua comunidade. É isso que vai fazer toda uma diferença, dentro e fora da sua vida, dentro e fora do terreiro de candomblé. É a sua essência que vai te levar pro arauto da sua história que você vai querer construir. Seja boa ou seja ruim. É a sua essência. E no candomblé é essência. É aquilo que você busca para si. É aquilo que você busca para a sua comunhão diária. Então você tem que ver o que você está fazendo para você, para sua família, para o seu companheiro, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai. O que está fazendo está te engrandecendo ou você está passando vergonha? Porque hoje em dia as pessoas aplaudem até meio que com receio de não querer perto. Então ela vai te aplaudindo assim, ó, vá pra lá. Porque tá feio pra você. Esses vícios que você tá vivendo, essas coisas loucas que você tá passando, o mundo vai achar bonitinho, vai te dar um like ali. Mas no final do dia, é você com o seu travesseiro. E às vezes o travesseiro é de pedra, hein? Porque dói pra dormir. A consciência pesa muito. Então tá bonito porque as pessoas fingem que gostam, fingem que a respeitam, fingem que acreditam. Mas no fim da noite é você por você. E ai de você se não tiver um vento do lado, hein? Então o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte: tradição não se negocia porque quem tem orixá, quem tem um vento do lado, um espírito, alguma coisa, um egum, qualquer coisa que tenha de verdade do seu lado, até o encosto, até uma perturbação, que hoje em dia até isso tá avacalhando, porque hoje em dia a gente tá fingindo que, né, a Universal tá cheia de demônio pago, né? Tem que pagar R$100, aí você vai lá fazer a figuração do espírito. Até o coisa ruim tá difícil de encontrar, porque tem que pagar pra fingir que é. Se você não tem isso na sua vida hoje, o que vai te sustentar na sua noite, né? Porque muitas pessoas vivem na solitude hoje, porque é por conta do trabalho, vida, né? A vida deu um 360, acabou ficando sozinha. Se você não tiver uma sustentabilidade espiritual, a sua noite ela fica dobrada. O sono demora a vir. E quando vem aquele sono pesado, que você não descansa nada, isso é falta de espiritualidade. Isso é falta de, pelo menos, se você não é religioso, é falta de energia. É falta de botar essa energia, de praticar essa energia, de renovar essa energia todos os dias. Sabe, você vai começar a sair, você vai ver aqueles amigos tortos que você tem, aquelas palavras meio malucas, o grupinho de gente que você se reúne. Quando você desperta, você começa a ver que aquele xadrez já não tá mais batendo. Aquele tabuleiro de pé quebra-cabeça não tá mais encaixando. E faz parte do seu processo espiritual. A evolução, ela constrói muita coisa, mas ela destrói muita coisa também para se reerguer. Para uma casinha virar um casarão, o que tem que acontecer com a casinha? Tem que cair, tem que derrubar, botar no chão. Para crescer ali, ó, fazer uma sapata bem forte, fazer uma haste bem forte para levantar aquele sobradão de 3, 4 andares. Então, para uma casa crescer, ela tem que saculejar, ela tem que balançar, mas ela não cai. A árvore cresce porque ela passa inverno, passa outono, verão, cai a folha, cai a raiz, cai a semente, mas ali, ó, o tronco forte, porque ela tem raiz profunda. E candomblé também é isso. Casa de candomblé é uma raiz profunda que ninguém mata. Porque vão tentar jogar o mata-mato ali na sua raiz, para tentar secar você. Mas quanto mais profundo você for, mais sólido você fica. E é isso que eu aconselho a todos os meus filhos de santo, a todos os meus consulentes. Estão te cutucando? Afunda mais sua raiz. Como? Conhecimento. Conhecimento é poder. Estão te atacando? Aprofunda mais sua raiz. Vai conhecer folha, vai aprender magia. Vai perguntar para pergunta pro teu pai, pra tua mãe, pra algum irmão seu mais velho.
Conhecimento é poder. Magia, feitiço tá aqui dentro, ó. E não é só Candomblé que faz isso não, viu? Esses empoderamentos, essas gritas, essas imposições de mão também é magia. Seja lá em qualquer religião. Tá com dúvida? Aprofunda as suas raízes. Conhecimento vai te libertar. O conhecimento vai te despertar. O conhecimento vai te progredir. E o que é o conhecimento, gente? Aprender uma folha nova. Vai aprender um ebó. Vai aprender uma rotina pra você fazer, pra cuidar do seu Exu, do seu Bara, do seu Exu Catiço, da sua pombagira Catiço, algum espírito seu que tá no teu caminho. Eu vi uma mulher falando aqui, que ela mandou aqui pra mim, aqui ó, no inbox, na caixinha de perguntas. Benção, sou uma Bian, 2 anos de uma casa, e o pai de santo se recusa a alimentar minhas entidades. 3 anos de buri na casa. Isso é interessante falar, porque como que a gente vai entrar numa casa de candomblé, se você tá numa casa de candomblé 3 anos tomando buri, e o pai de santo se recusa a alimentar suas entidades? O buri não tá dando jeito, não? O teu buri que você tá tomando na casa de candomblé não tá te sustentando? Porque se essa entidade quiser realmente que você dê de comer a ela, ela vai te levar para um lugar onde você nem vai precisar falar nada. Vai pegar um desconhecido aqui ou alguma outra pessoa ali, vai lá no teu pai de santo, como já aconteceu comigo. Tem uma filha de santo que ela tinha que tomar buri lá em casa. Mas ela tinha uma entidade tão tinhosa, não de ruim, tá? De bom. O espírito dela ficou no meu ouvido. Ficou no meu ouvido ali, ó, dias, que eu falei, ó, minha filha, eu liguei pra ela, eu falei, ó, me traga 3 galinhas assim assado, piripopó, que eu vou fazer agora. Quando a entidade quer, você não precisa ficar implorando pra ninguém alimentar, não, gente. Porque quando tem entidade, ela vai falar com o sacerdote. Ou às vezes é só o filho de santo que tá querendo fazer uma frescurinha ali ou outra. Porque quando a entidade quer, porque eu vi, esse espírito veio no meu sonho, que nem é meu, o espírito do meu filho de santo, e tá sentado lá em casa até hoje. E é tão sério assim que a matéria nem tanto presta, mas o espírito tá lá. Que eu sei que tem espírito. Que veio até mim, falou comigo, conversou comigo. Eu falei, vamos cuidar. Fiz, assentei, dei bicho decente, bicho grande, periri pororó. Alimentei agora com mais bicho grande. O filho não tá muito afim não, mas a entidade tá lá. Tá ajudando quem? A ele ou a mim que fiz as coisas? Que abracei, que cuidei? Então o sacerdote que não quer abraçar a sua entidade, das duas uma. Ou não precisa, e você que tá querendo por seu ego, ou ele tá vendo que não é o momento certo. E se é mesmo, a entidade vai falar com ele. A entidade vai te pegar assim e falar, ô meu velho, eu quero comer. Eu quero que tu me alimente. Entendeu? Não vou encenar aqui pra não parecer besta. Mas quando acontece, a entidade pega, o orixá não pega pra falar, o orixá não bola no meio do barracão pra falar que quer ser iniciado, a entidade é a mesma coisa. A entidade vai te pegar, eu respondendo ainda a menina aqui. A entidade vai te pegar e vai falar, olha, eu quero comer isso, eu sou fulano de tal, né, vim da cidade de tal, nasci tal, morri tal, eu sou isso. Aí eu vou falar, ó, entidade essa é... Ah, porque eu acho que é mentira. Eu queria saber o nome da minha entidade. Se você quer saber, pergunte a ela. Ela quem vai te dizer. Entendeu? Porque tá numa roda ali, baixa 38 mil espíritos. Mas nenhum deles é capaz de falar o nome. Todos vêm, dão consulta, dão passe, fala bonito, né? Fala grosso, fala inglês, espanhol, castelhano. Mas na hora de falar o nome pra você não vai falar. Que espírito é esse? Será que tem mesmo? Eu duvido. Eu chego a duvidar. Porque a entidade ela tem que mostrar trabalho, ela tem que mostrar serviço. Sabe por que a gente usa a palavra toma conta e presta conta?
Porque isso atiçava a entidade, sabia? Toma conta e presta conta. No romper da encruzilhada, no romper da alvorada, na madrugada. A entidade ia e voltava, prestando conta. Porque ela tomava conta e prestava conta. O pessoal não sabe nem o que é isso, toma conta e presta conta. O que é isso? É contabilidade? Não, é espírito. Espírito de verdade. Por isso que muita gente antiga não recebia muito, porque era difícil pegar. Era mais o povo de Angola, falando do candomblé, tá? Os angoleiros que tinham mais acesso a entidades. Porque o pai João da Gomé que implantou o caboclo dentro do candomblé, né? Que se difundiu para outras ramificações hoje. Mas você vê as entidades, todo mundo ali, que parece que não tá. É difícil. Eu falo de consciência tranquila, porque não é esse ambiente que eu tô. Me desculpa. Eu tô num ambiente que vai me favorecer. Se uma entidade não tem nada pra me falar, boa, eu não tô nesse lugar. Se eu tô num lugar que não tem orixá, que não tem entidade, que é uma casa só de candomblé, mas que o pai de santo não tem nada, algo de bom pra me falar, eu também não tô nesse lugar. Esteja ao lado de pessoas que querem crescer igual a você. Igual a você. Simples assim. Eu já falei aqui, oribom atrai oribom. Então, vai procurar uma casa de candomblé? Procura uma casa tradicional. Entendeu? Mas também não vai entrando bonito e fazendo santo não, tá? Porque o homem se corrompe. Orixá não. O homem se corrompe. Então vai entrar pro candomblé? Acalma o teu coração. Esfria o teu coração, teu pensamento. Entendeu? Ah, porque eu sou da casa de tradição assim, assim, assado. Vai com calma, que o ser humano ele se corrompe, né? Tô pra dizer que a verdade é essa. Terreiro bom, terreiro longe, né? Porque dá mais trabalho de chegar, então você valoriza mais quando você tá lá, entendeu? Eu vejo lá em casa, o pessoal vende tanto, lá no meu grupo do WhatsApp, lá do Barracão, cada número lá é um DDD. Pessoal de vários, 5 estados diferentes lá em casa. Então é o que eu falo. Lá onde elas estão não tem candomblé? Tem. Mas por que tem que vir pra cá? O orixá tá escolhendo? Sim. Tá bagunçado o negócio? Sim. Mas não podemos perder a essência. Não podemos perder a essência. Talvez eu não tenha, né, o perfil que as pessoas esperam. Né, e também nem quero me enquadrar em alguma coisa que eu não seja eu mesmo. Mas o que as pessoas não entendem é que quem nasceu pra ser não precisa mostrar que é. Entenda você uma coisa. Quem nasceu pra ser não mostra, não prova que é. Pelo contrário, mais calado fica. Porque ele sabe que quando ele bota a mão e quando ele bota a boca em cima, flui. Se ele pegar uma semente, chupa uma laranja. Se ele tirar a semente da laranja, o caroço da semente da laranja e bota na terra e cospe em cima, nasce um pé de laranja. Isso é axé. A pessoa não precisa provar que é. Ela simplesmente é. Quanto mais você reafirma, quanto mais você fala, eu sou fulano de tal, quem é vê falar coitado. Porque não precisa mostrar. Os seus resultados, quem provam isso de você? Aonde você chega, quem prova quem você é. E a perpetuação disso, tá? Não adianta chegar e dali 2 anos cair, não. A perpetuação, a sua longevidade é que vai provar quem você é. Porque o teste vem. O bango vem. De A, B ou C. Do invejoso, do inimigo. Não vai pensando você, eu alimentei meu santo, tá bom. Doce ilusão. Isso é pra vida, tá? O povo tá lá no seu serviço, lá no seu trabalho, no seu escritório, na sua mesinha bonitinho. E o fulano atrás de você ali, ó, só amaldiçoando você. Jogando praga em cima de você. Desejando coisa ruim. Tomara que ele não venha hoje. Porque é -1 pra concorrer na vaga no próximo cargo que abrir aqui. É assim a vida. Se você não matar um leão hoje, sabe o que vai acontecer? Amanhã terão 2. E essa é a mais pura realidade. Mas quando você consegue matar um, o próximo vai mais fácil. Porque você sabe, você descobre quem você é. Você entende da sua capacidade. E isso o orixá faz também, essa transmutação. Só que é na forja, é na pressão,
É no fogo que faz um bom guerreiro. Se faz um bom diamante, que sai um bom guerreiro. Então, um guerreiro ele recebe a medalha de honra quando? Quando começa a guerra, quando acaba a guerra. Um artilheiro, um jogador, qualquer um, ele só recebe algum título honorífico porque muita gente só recebe título depois que morre. Porque às vezes até esquece de homenagear em vida. Porque as pessoas elas fazem depois para serem reconhecidas. Não se reconhece para depois fazer. E o problema é isso hoje. As pessoas querem reconhecimento para tentar fazer alguma coisa. Ah, mas se eu não for reconhecido no meu trabalho, eu não vou dar o meu melhor. Ah, se eu não tiver um marido maravilhoso, eu não vou ser uma esposa maravilhosa. Ou vice-versa. Se eu não tiver uma esposa boa, eu não vou ser um marido bom. Que pensamento de jirico. Que pensamento mais pequeno que vocês estão tendo. Você só consegue um reconhecimento se você der o seu melhor. Ah, mas eu já fiz isso, só me estrepei. Então você deu para a pessoa errada. Você se entregou para a pessoa errada. Você se dedicou para o seu tempo errado. Você só recebe aquilo que você dá. Quer uma promoção boa? Seja o melhor funcionário, recebendo o que você tem. Se você quer receber mais, tem que dar o seu melhor recebendo o que você tem para você prosperar para receber o dobro. O dobro não, né? Uma parte a mais. Quer receber o dobro? Abra a tua empresa. Vá suar e lutar pelos seus sonhos. Porque enquanto isso, você está lutando pelo sonho de alguém. E tá tudo bem. O que eu não quero que vocês desanimem é porque hoje as pessoas vêm na rede social para ficar falando coisinha boa, né? Para adoçar os astros, as estrelas, aquela coisa assim meio namasteca. E isso não funciona na prática. Não adianta você pegar um busão 6 horas da manhã, lotado, onde você não vai conseguir falar o Namah Shivaya. Não tem como, não tem nem espaço para cruzar as pernas, gente. Então o que eu falo para vocês querem mudar de vida, é aqui dentro. E não que o mantra não seja importante, é super importante, respeitando o hinduísmo, Hare Krishna, amo todas as tradições. O que eu não concordo é com a ilusão que se cria dentro do ser humano. Até mesmo o candomblé, é um povo assim que tem que acordar, a gente é pé no chão, a gente come comida com a mão. A G1 aqui, abriu as pernas na esteira, botou a comida na mão aqui, ó, na boca. Vamos acordar um pouco pra vida, pra realidade. Vai tomar ebó, é um ebózinho raiz, entendeu? Paga o pai de santo direitinho, joga uma moeda pra Exu na porta da casa de candomblé. Você tá me entendendo, minha gente? Então assim, o que eu falo pra vocês é pra vocês despertarem. Despertarem. Porque as pessoas antigas conversavam pelos olhares. A gente tem que voltar a fazer isso. Menos verbo e mais ofó. O verbo mundano que eu digo, né? Porque o ofó também é verbo. Então, a gente precisa resgatar isso tudo. Primordialmente. Estamos finalizando aqui mais um episódio. Deixa eu só ver mais alguma caixinha de pergunta aqui. Olha que legal essa pergunta. Olha que legal essa pergunta. Essa pergunta eu vou até responder aqui. Olha que interessante essa pergunta. A espiritualidade pode achar um meio de mover o mundo digital para que chegue a você? Sim. Porque se Orixá Ogum é o pai da tecnologia, por que Ogum não pode transformar isso daqui, que eu já falei no meu último podcast, num algoritmo espiritual? Até porque é. Você atrai aquilo que você pensa, não é? Se o teu orixá precisa te levar para algum lugar, ele vai te mostrar uma pessoa legal. Várias pessoas já me procuraram porque no momento de infortúnio delas, apareceu a minha imagem do meu vídeo. E hoje se tornaram filhas de santo minha. Então o orixá, ele é capaz de fazer tudo para mover, desde que você esteja de bom coração. Essa pergunta aqui eu vou até salvar porque é realmente incrível. O orixá faz de tudo para você. Basta você acreditar. Ele move o mundo. E a internet, sabendo usar para o bem, o orixá também está nela também. Sabendo usar a essência. Isso é uma pergunta fantástica. Orixá é vivo. Então, realmente, essa pergunta aqui foi maravilhosa, que eu vou até compartilhar na minha rede social. Porque tem coisas assim que a gente não entende às vezes. Mas o orixá dá a transformação, faz as coisas acontecerem na nossa vida. E é uma coisa muito interessante mesmo. O nosso algoritmo hoje, eu falei no meu canal do Spotify, pesquisa lá no Spotify para você me ouvir também.
Qual que é o seu algoritmo? Você entra no seu Instagram hoje. O que você tá vendo? Fofoca? BBB? Receita da carochinha? É o quê? Qual que é o seu algoritmo? Porque o seu algoritmo determina quem você é. Você entra no meu Instagram, é motivação, espiritualidade, um pouquinho de política, bem pouco, sabe? Bem pouquinho, só pra saber como tá a situação, pra não me contaminar também. Mas é motivação, pra eu poder compartilhar isso com os meus filhos, para os meus seguidores, para as pessoas que estão me ouvindo. Então o que eu falo pra todo mundo, sejam vocês mesmos a todo custo. Porém, o que vocês estão sendo tá alegrando a sua vida ou tá entristecendo? Tá te elevando, tá subindo de nível ou tá te decaindo? Isso é mais importante. E é isso que o candomblé transforma na sua vida. Tem que modificar. Tem que, sabe? O mundo não vai se adequar a você, é você que vai se adequar ao mundo. Você quer tudo que você quiser ter na vida, você vai ter que se adequar, direta ou indiretamente. Tá certo, gente? Queria agradecer mais uma vez aqui por esse momento com vocês. Muito, muito obrigado. Se inscrevam, compartilhem, divulguem nas redes sociais, ativem o sininho. Se inscrevam aqui também em todas as plataformas digitais, @babacaiodiodé, em todas as plataformas. Queria afirmar também, esse final de semana apareceu um perfil falso aí, mandando mensagem para algumas pessoas. Gente, o perfil do meu Instagram é único, @babacaiodiodé. Ele é verificado, tem um selinho de verificação. Eu tenho mais de 70 mil seguidores, quase 80 mil seguidores. Então, por favor, eu não peço Pix pra ninguém, em direct, inbox. As pessoas conversam comigo no meu particular para marcar jogo, para fazer os trabalhos espirituais, para fazer as obrigações dos filhos da casa. Todos me conhecem, tenho o CNPJ lá em casa, totalmente regularizado, bonitinho. A minha casa é uma casa ordeira. Eu jamais farei uma coisa dessa. Então, se vocês verem alguma mensagem com a minha foto, vão lá, denunciem, usando um perfil de outra pessoa. Estão se passando por outra pessoa. Aí você marca o meu @ e denuncie. Porque eu jamais farei uma coisa dessa. Até porque eu fui lá ver o print que me mandaram. É um perfil de um seguidor. Não tem nenhuma publicação, sabe? Pegaram só meu nome, fizeram um nome falso, babaque, underline, Caio, né? Uma coisa muito maluca. Então toma cuidado com perfil falso, com perfil fake, tá bom? O meu perfil é verificado, tem quase 80 mil seguidores. Eu já tô há 20 anos no candomblé. Muitas pessoas já me conhecem há muitos anos, sabem do meu caráter, da minha índole, né? Não sou o melhor de todos, nem quero ser, mas eu sou uma pessoa muito discreta, muito respeitosa e exijo muito respeito também. Então, gente, queria deixar esse aviso pra vocês, para que vocês também não caiam em outros golpes por aí afora. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração, vigia a tua gira, tá certo? E eu aguardo vocês mais uma vez aqui no programa do Babacaio. Axé, até mais.